Infelizmente, aquilo que nós havíamos anunciado acaba de ocorrer. Começam a chegar mísseis e drones no território israelense. Nesse exato momento, a informação que se tem é que esses mísseis que estão sendo atingidos agora, que estão sendo utilizados no sistema de defesa, o Dome de Ferro em Israel, estão vindo de países como o Iêmen e como a Síria, lançados pelos Houthis e pelos Hezbollah, numa tentativa de fragilizar a defesa de Israel para a chegada de mísseis balísticos, que são mísseis que fazem parábola de longa distância, que foram lançados do território iraniano, assim como drones do território iraniano. As informações ainda são desencontradas em relação ao número do ataque, a quantidade de mísseis e drones. Sabe-se que são mais de 100 e estima-se que possam chegar de 400 a 500 entre mísseis e drones. Portanto, o ataque não parte somente do Irã, o ataque está partindo agora também do Iêmen e da Síria. A situação está extremamente crítica. Começou a soar as sirenes primeiro no sul de Israel. Já foram vistos sinais de defesa do Dome de Ferro na cidade sagrada de Jerusalém. E agora, a notícia que acabou de sair na CNN Internacional é que já está soando a sirene em toda Israel. Ou seja, em todo o território israelense está se ouvindo barulhos de sirene, pedidos para que a população de Israel vá para abrigos, se refugiem em abrigos, não saem de casa. Pessoas foram flagradas já em imagens de internet, pessoas no desespero em postos de gasolina, tentando armazenar combustível neste período, porque a estimativa é que começasse às 2 horas da manhã, horário de Israel, 8 horas da noite aqui, e começaram os ataques exatamente 11 minutos para as 8 horas da noite, horário de Brasília. Agora são 19 horas e 57 minutos, portanto, há 8 minutos começaram as interceptações do Dome de Ferro do sistema de defesa de Israel. São centenas de caças israelenses que estão no ar nesse exato momento. Foram fechados o espaço aéreo de mais de 4 estados vizinhos, como é o caso, por exemplo, da Jordânia, da Arábia. Estão fechados esses espaços aéreos, não sobrevoa nenhum tipo de avião comercial. A expectativa é que haja uma escalada cada vez maior e mais acentuada desse conflito, porque Israel prometeu retaliar e devolver esse ataque ao território iraniano. E a gente vem avisando já a vocês de que isso poderia ocorrer. E que se isso viesse a ocorrer, nós teríamos uma instabilidade no nosso país. Infelizmente, isso que está acontecendo no Oriente Médio nesse exato momento vai afetar nós, aqui brasileiros, de uma maneira nada agradável, que vai ser diretamente na economia. Deve haver uma disparada no preço internacional do petróleo. A Petrobras já está segurando esses preços artificialmente por uma irresponsabilidade do governo Lula. Nós estamos tendo um controle da inflação maquiado, justamente devido à questão de segurar o preço dos combustíveis, preço de energia elétrica, várias intervenções governamentais, um IBGE hoje que está tomado por um tal do Postman, que veio do Instituto Lula e que faz divulgação de valores. Nesse exato momento eu estou acompanhando aqui diversos mísseis sendo interceptados. E não são mais somente vindo do Irã, estão vindo de território do Iêmen e do território da Síria. E os americanos já informaram que interceptaram 2 mísseis já que estavam a caminho de Israel. A Marinha americana também já está atuando na interceptação. Portanto, a possibilidade desse conflito ganhar uma escalada cada vez maior é inimaginável a gente pensar numa situação como essa, gente. Porque não se sabe como é que isso vai acabar. Luiz Paulo Futura Coelho, muito obrigado aqui pelo superchat. Um canal para acompanhar é o Viva Israel, verdade, também. E a gente está fazendo acompanhamento aqui para vocês, diretamente de todas as redes internacionais. Eu estou linkado aqui, a gente também está linkado nas redes sociais e recebendo as informações. Bem-vindo, Beija-Flor. Tá? Então, nesse exato momento, sirenes estão soando em todo o território de Israel. Não é somente na parte sul, porque a princípio se imaginava que o ataque seria muito mais voltado nas ali, colinas de Golã. Mas não, agora está inclusive sendo feita interceptação de mísseis na região de Jerusalém. Um abraço, meu amigo Beija-Flor. Então, a situação é complexa. A escalada, a gente não pode afirmar. Eu vou aqui ligar também aqui o computador, que acabou desligando. A gente não pode afirmar ainda até onde isso vai parar. Joe Biden acabou interrompendo o seu final de semana, está nesse exato momento reunido com todo o Conselho de Segurança americano para saber o que vai fazer, quais seriam as atitudes. Ele que estava pressionando o governo de Benjamin Netanyahu. Estou entrando aqui na CNN internacional para ver como é que estão as últimas notícias aqui, para acompanhar para vocês. E a gente vai passando. Lembrando que o regime aqui, ó, Estados Unidos e Israel começam a interceptar drones do Irã. Mais de 100 foram lançados. É a informação. Mas a estimativa, a última informação que nós tivemos, é que a estimativa é que sejam mais de 100, mas se estimando entre 400 e 500, entre drones e mísseis. Mísseis que são mísseis balísticos, ou seja, de longa distância, lançados do território iraniano. Lembrando que o Irã tem uma grande área de extensão territorial. E é comandado pelo estado do tal do Ayatollah Khomeini, que era do Khomeini lá atrás, e aí agora o Ayatollah que substituiu, e tá aquela confusão, porque o que eu acabei de ouvir, até de um analista, que o próprio Ayatollah se coloca em risco nesse momento, porque pode haver inclusive uma queda do regime iraniano, dependendo do tamanho. Khomeini era o que assumiu, logo direto, Gaúcho, agora é o Khamenei. Então, primeiro, quando se teve lá a retomada, tal, foi o Khomeini, agora é o Khamenei. Então, a escalada dessa nova guerra que está se apresentando, porque Israel já falou que vai devolver esse ataque, e não vai deixar barato. Então, a gente tem que começar agora a observar o que vai acontecer no mundo. Porque os ingleses já acabaram de se pronunciar e se colocaram à disposição de Israel. Provavelmente vai acontecer o mesmo com outros países da OTAN. Então nós podemos ter aí uma guerra entre Ocidente e Oriente se apresentando. Enquanto a gente está conversando aqui, pipocando o sistema de defesa de Israel. E o que eles falaram é o seguinte, que esses novos mísseis e drones lançados da Síria, pelo Hezbollah e do Iêmen, pelos Houthis, eles têm o objetivo de enfraquecer a defesa de Israel para a entrada desses drones que estão chegando a qualquer momento vindo do Irã. Olha só a situação. Portanto, nós já temos aí 3 países envolvidos diretamente contra Israel. Tá certo? O Hezbollah, ele é uma espécie de uma milícia, não é oficial da Síria, mas ele se apresenta muito mais forte do que o próprio exército sírio hoje. A Síria não tem controle. E a mesma coisa acontece no Iêmen. Então, tá parecendo fogo de artifício nesse exato momento. As defesas de Israel, até o presente momento que a gente sabe, estão conseguindo segurar o ataque, mas o ataque já se dá em todo o estado de Israel. Ataque em massa, como falaram aqui. Está havendo um ataque em massa a Israel. Ainda não se sabe ao certo, tanto americanos quanto ingleses, quanto o governo de Israel, estão monitorando toda a área e todo o território para saber exatamente o momento da chegada, porque não se sabe se eles vão chegar todos em conjunto no mesmo local ou se foram espalhados para vários locais em Israel. A verdade é que nesse momento as sirenes estão estocando em todo o estado de Israel. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o que mais dói nisso tudo é saber que o atual governo brasileiro apoia grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah, apoia governos terroristas como o do Irã, a tal ponto de deixar aqui atracar 2 navios iranianos aqui em solo brasileiro. Isso é um absurdo. Não dá para esquecer que petistas foram fazer festa dentro de navio iraniano, aqui em solo brasileiro. Isso é um absurdo.
E o tamanho dessa escalada, onde vai atingir, como a gente vai acabar sofrendo aqui, não posso dizer. Olha aqui, ó, tem alguém aqui, ó, o Breno Fernandes, Irã, Irã, Irã. Então, amigo, aqui você não deve ficar, porque eu não sou a favor de radical extremista, né? Ainda mais radical extremista religioso. Você procura outro lugar, não aqui. Não aqui. E é isso que a esquerda defende. Vocês viram como é que eles são? Vocês viram como é que eles são? Essa é a turminha que é a favor do amor, que dizem que não quer o ódio. A gente está falando aqui de uma escalada porque esses territórios, esses estados, eles não admitem a existência do Estado de Israel. Já foi retirado, Celso. Esse tipo de vagabundo é retirado na hora daqui. Eu não esperei nem as moderadoras retirarem, eu mesmo já fui lá e retirei. Esse tipo de sem vergonha vagabundo aqui não fica. Você pode ter certeza disso. E infelizmente, a esquerda brasileira, sobretudo o PT, Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos, toda essa lacraia, todo esse bando de lacraia, eles apoiam estados como o Irã. E são contra o Estado de Israel. Israel está o tempo todo se defendendo. O tempo todo Israel da defesa. Porque Israel não diz que ele não quer conviver com os palestinos, que ele quer a eliminação do Estado do Irã. Se ele falasse isso, qual seria a atitude da esquerda brasileira? Israel faz justamente o contrário. Hoje aconteceu um problema seríssimo em Israel que não foi divulgado pela imprensa. Não foi divulgado pela imprensa. Um pastor judeu foi assassinado por um palestino. Isso gerou uma revolta dentro, né, de um kibbutz lá em Israel e virou um troço. Inclusive com o Hamas pedindo que se atacasse Israel por conta da revolta de judeus em relação a esse ataque que sofreu um pastor, né, israelense em seu território por um palestino. Então, Israel que recebe em seu território o povo palestino, que trabalha, que estava tudo tranquilo, não existia problema nenhum, foi covardemente atacado pelo Hamas, que atacou pessoas, matou pessoas em rede, inclusive brasileiros. E o governo brasileiro foi lá dar apoio ao Hamas. Apoiou o Hamas. É uma coisa inaceitável. Receber navios iranianos de uma Guarda Nacional iraniana que deve ser considerada como terrorista pelos países ocidentais foi outro absurdo terrível desse desgoverno. Agora, por que está fazendo isso? O que está recebendo em troca? O que promessas que recebeu? Ou o que já recebeu em troca para dar esse apoio? O que a gente pode esperar de um desgoverno petista? Que fazem isso por ideologia? Não dá para acreditar nisso. Não dá para acreditar. Infelizmente, nós não sabemos aonde vai parar essa escalada. Os ataques começaram agora. Estima-se que, pelo que falou aqui o governo americano, estima-se que serão horas e mais horas de ataque. Que não vai ser um ataque único e que vai se encerrar de imediato. Estão aguardando horas e mais horas de ataque. Porque além desses drones e desses mísseis que saíram do Irã, eles vão utilizar os países vizinhos para continuarem atacando o Geis Afonso do Pará. Entenderam? Nós vamos continuar atentos aqui para passar a informação para vocês. Chegou a circular, se não me engano, em alguns locais aí, de que seria adiada a live do presidente Bolsonaro com o Musk. Mas eu acabei de ver uma postagem do Eduardo Bolsonaro falando que a live vai ocorrer, vai ser de áudio, né, vai ser somente de áudio, e vai ocorrer nos canais oficiais do presidente Jair Bolsonaro e no Space lá no X. Eu vou estar atento a isso também, estou de olho aqui e posso entrar a qualquer momento, ou pelo Crocodilo ou pelo Jacaré. Adriana Magaldi, eu não duvido do Brasil de Lula entrar ao lado dos terroristas. Na época de Getúlio quase entrou pelos nazis. Eu também não duvido nada, Adriana, ainda mais que foi o Lula que apoiou a entrada do Irã nos BRICS. Não se esqueçam que Lula apoiou a entrada do Irã nos BRICS. E existe um tratado dos BRICS de autodefesa. E é justamente isso que eu estou alertando. É justamente sobre isso que eu estou alertando. Qual vai ser a reação do Itamaraty e desse desgoverno nesse momento? Qual vai ser a reação? Era isso que ele queria? Isso já foi feito de forma intencional? Qual vai ser a reação do Brasil nessa situação agora? Tudo isso a gente vai ter que ficar aguardando para ver. O fato é que nesse momento nós temos que colocar os joelhos, nos colocar de joelhos e pedir a Deus para que olhe o Estado de Israel nesse exato momento. Nós temos que começar a olhar para o Estado de Israel e orar pelo Estado de Israel nesse exato momento. Pedro Rizada, Kleber, a declaração de guerra não precisa partir do Congresso Nacional? A declaração de guerra, sim. Mas e com o apoio? Porque antes não estou falando de declaração de guerra e no Brasil entrar com tropas e nada disso, não. Eu estou falando do apoio formal. É um país hoje que apoia Nicarágua, apoia Venezuela, apoia Cuba, apoia Hezbollah, apoia Hamas e apoia Irã. E que foi contra Israel dentro do Conselho da ONU, o tempo todo atacando Israel. Essa é a realidade desse governo que agora quer se aproximar dos religiosos, dos evangélicos. Porque está querendo se aproximar dos evangélicos por puro interesse, mas que no fundo, é contra o povo de Israel, contra o povo cristão. Essa é a realidade desse desgoverno, desse Lula que está aí e desses esquerdistas do PT. Será que o Felipe Neto vai entrar também na briga, querendo apoiar agora o Irã? Porque só falta isso. O restante, ele que é cientista político, tomador de Nutella, pintor de cabelo, ou seja, tem várias qualificações esse sujeitinho. Será que também vai querer apoiar agora o Estado terrorista do Irã? Eduardo Bezerra, mesma estratégia do general Rommel na Segunda Guerra, Bilinski, rápida e massiva, a história se repete. Eu não sei se é a mesma história, porque o que estão falando aqui é que esses ataques podem levar a uma escalada que não se sabe quantos países vão entrar dentro desse conflito. Por enquanto não se pode chamar de guerra, mas um ataque. Eu quero saber qual vai ser o tamanho da reação de Israel e de Netanyahu, que estava sendo pressionado por Macrons da vida, por Lulas da vida, por Bidens da vida. E vocês podem ter certeza que isso vai interferir, inclusive, na eleição americana. Até a eleição americana, isso daí vai interferir. Então, agora, eu não posso precisar e nem passar para vocês uma informação, porque qualquer coisa que eu falei agora seria chutômetro. O fato é que, nesse exato momento, o Israel está se defendendo, as forças de Israel estão vendo sobrevoos de caças israelenses nesse exato momento, existem caças israelenses sobrevoando toda a área, existe ali caças, existem drones israelenses também sobrevoando, para combater a chegada, para ajudar, né, o Dome de Ferro, né, que é o sistema de proteção antiaéreo de Israel. É uma situação lastimável, eu não sei o que vai acontecer com a economia do Brasil a partir de segunda-feira. O que eu posso imaginar nesse momento é que não vai ser nada bom. Eu já estou prevendo uma alta estrondosa do dólar, já estou imaginando uma alta da inflação que não dá para ser medida nesse exato momento. Um país que está sem reservas, com bloqueios de conta e que gastaram tudo o que podia. 300 bilhões de reais no ano passado, ao invés de ajudar a economia do país e pensar no crescimento do país. Não fizeram absolutamente nada. E eu estava cantando a bola, que nós corríamos o risco de ter um conflito no Oriente Médio. E que isso ia afetar diretamente a economia do mundo e, sobretudo, a economia brasileira, que está fragilizada nesse momento por um bando de incompetentes que colocaram lá no Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada. Que Elon Musk continue nos ajudando, porque a situação vai ficar complexa nesse país. E vou dizer uma coisa para vocês, o Congresso Nacional não vai perdoar, não. O
Congresso Nacional não vai perdoar, não. Meu maior medo é algum repórter perguntar ao Boca de Latino o que ele pensa, ou de que lado ele está nesse conflito. Deus me livre. E vai ser exatamente isso, Gustavo Brum, que eles vão tentar fazer. Porque ele vai ser blindado, como ele está sendo blindado o tempo todo. Acabou-se. Se vocês não perceberam que não existe mais entrevista coletiva do sujeito, do cachaceiro, acabou, não tem mais entrevista coletiva, ninguém mais vê o cara, ninguém consegue falar com ele, a não ser a hora que ele pega o microfone em lugares programados, com uma claquezinha lá dentro e a proibição do povo chegar perto. Ele já está sofrendo uma blindagem, justamente porque ele está igualzinho a Ofélia, só abre a boca para falar besteira. AWM, Primar, um abraço, obrigado aqui pelo seu superchat. Em caso de conflito, entregarei a minha vida com louvor como desertor. Jamais levantarei um dedo contra a nação ungida por Deus. Aceitarem a pena por alta traição. Aceitaria a pena por alta traição. Eu acredito que não haverá necessidade disso, AWM, mas realmente, eu também jamais me surgiria contra a nação de Deus, contra a nação de Israel. Jamais faria isso. Assim como só de permitir que navios iranianos aportassem em porto brasileiro, isso para mim foi, assim, um absurdo dos absurdos. E ainda fazer festa com Vescote dentro de navios iranianos. E isso eles tentam esconder. Agora vamos ver qual vai ser a reação daqueles jornalistas da Globo News. Eu tô louco para ver o comentário da tal da Miriam Leitoa. Ah, essa guerra é ruim, mas ao mesmo tempo é boa. Foi bom o Irã atacar Israel. Porque veja, por um lado, a economia vai pro brejo, mas isso é bom. Só tá faltando falar isso. O resto, né, se não tamparem a boca dela, mandarem ela lá pros Yanomami, para ver se fica por lá, para não continuar falando besteira por aqui também. Infelizmente, essa é a realidade dessa mídia suja, dessa mídia podre que nós temos no Brasil, representada pela Globo Lixo.